Bem, de agora em diante estamos com a aula gravada. Vamos começar nossa aula. O último momento que a gente falou foi justamente aqui neste ponto. Espero que o barulho por aqui não incomode vocês. Estava chovendo e a chuva estava fazendo um pouquinho de barulho aqui na minha janela, mas já diminuiu. Bem, se chover novamente, eu espero que não chegue até vocês. Acho que atrapalha mais a mim do que a vocês aí. Então, já que a gente entende bem o que é que acontece quando o delta é maior do que zero, o a é maior do que zero, ou o a é menor do que zero, já que a gente já entende bem isso, então a gente tem condições de falar em inequações, porque a gente vai precisar fazer o estudo do sinal, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso, o nosso estudo do sinal ele nos diz que eu teria os valores de y positivos aqui nessa região, valores de y negativos aqui entre o P1 e o P2 e volto a ter valores positivos aqui, né? Já nesse caso, você tem os valores sempre positivos, a não ser na raiz, na única raiz que vai ter, que é o caso em que delta é igual a zero. Aqui você vai ter todos os valores do y sempre positivo, né? O gráfico está sempre acima, então o sinal vai ser todo mundo positivo. Já nesse caso aqui, ó, você tem negativo antes da raiz P1, positivo entre a raiz P1 e a P2 e volta a ser negativo depois da P2. Aqui todos os valores são sempre negativos, valores de y, a não ser especificamente neste valor aqui que é a raiz, né, do polinômio. Vai ser exatamente a raiz do polinômio porque ela é única, já que o delta nesse caso é zero. E quando o delta é negativo, aí você não pode ter essa situação daqui, né? O gráfico tem que estar todo abaixo e aí você vai ter que todos os sinais de y são negativos. Então o estudo do sinal vai se dar dessa forma. Tem mais alguém querendo entrar? Eu fui aconselhado, Adilson, a não colocar a permissão para todos e sim colocar a permissão para quem está usando o e-mail da instituição, né? O e-mail da instituição para até acostumar vocês com ele, meio que fazer com que vocês passem a usar mais o e-mail da instituição. Está no mesmo domínio. Bem, então vamos lá. Inequações do segundo grau. Se o a é diferente de zero, né? E ele tem que ser diferente de zero, porque senão eu não tenho esta parte daqui, né? Então essa parte desaparece, eu não terei mais um polinômio de grau 2. Então eu tenho que ter que o a é diferente de zero. Então só me sobram duas possibilidades, né? Ou o a é maior do que zero, né? Ou a é menor do que zero. Então as inequações podem ser vistas assim: maior do que zero, menor do que zero, maior ou igual que zero ou menor ou igual do que zero, são denominadas inequações de grau 2, né? Porque do segundo grau, como a gente costuma dizer. Interessante é que por definição a gente fala do grau do polinômio, não do grau da inequação, mas aí a gente usa como uma força de expressão, né? É um pouco de excesso da linguagem, dizer que a inequação tem grau 2 ou é do segundo grau, né? Mas é uma força de expressão porque o grau de fato é do polinômio. Mas tudo bem, a gente pode dizer mais rigorosamente que é uma inequação definida com um polinômio de grau 2. Bem, aí vamos resolver essa inequação. Como é que seria, né? Você tem aqui x ao quadrado menos 2x mais 2. Então, o primeiro passo é você calcular o delta. Você calcula o delta, porque o delta é o discriminante. Então, escrevendo rigorosamente, vou escrever mais para cá, vai escrever mais rigorosamente, né? Para a redação da solução ficar bonitinha. Você usa uma palavra, não deve começar uma questão com um símbolo matemático, por questão de regra gramatical, né? Um símbolo matemático não representa uma letra maiúscula e uma frase deve começar por uma letra maiúscula. Então temos o que? Quando você olha para isso daqui, você tem delta igual b ao quadrado, que é o menos 2 ao quadrado, que é 4, aí menos 4 vezes a, que é 4 vezes 1 vezes c, 4 vezes 1 vezes 2. Então 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Aí o que aconteceu? Isso daqui deu menos 4. Menos 4. E aí o que você tem? Você pode afirmar. Não há, né? Não há raízes reais. Ou seja, você sabe que o gráfico não toca o eixo x. É isso que você sabe. Você nem precisa fazer de fato o gráfico, mas você sabe, já pode representar o seu estudo do sinal, né?
já que o A é um valor positivo, que o A é 1 aqui, né? O A é 1. Então, 1 maior que 0, então você tem que é um gráfico acima do eixo X. Não importa nem você desenhar exatamente o gráfico, mas você sabe que ele é todo acima do eixo X. E aí você sabe que o sinal dessa equação, né, o sinal desse polinômio aqui, dessa função polinomial, né, porque na verdade você está olhando isso como uma função, está olhando isso como uma função de R em R dada por x2 menos 2x mais 2. Então é o estudo do sinal dessa função que você está fazendo aqui. Aí você está dizendo que vai ter um gráfico todo acima do eixo x, portanto não importa o valor de x que eu colocar aqui, isso vai dar sempre um resultado positivo. Aí ele afirma aqui, ó, considerando o f de x como sendo isso, temos a igual a 1 maior do que 0 e o delta é negativo. Então você tem o a maior do que 0 e você tem o delta negativo. Então f de x é maior do que 0, qualquer que seja o x, né, o sinal vai ser todo positivo. Vai ser todo positivo. Não precisa fazer o eixo y, bastava você fazer o eixo x e indicar que ele é todo positivo. Então, como a inequação é f de x maior do que 0, você quer saber quando é que ela é maior do que 0, então o conjunto de solução é todo mundo. O conjunto de solução é todo mundo. Aí ele escreveu aqui, né? Solução é isso. Tá? Agora veja só, se ele tivesse pedido, ao invés de maior do que 0, ele tivesse pedido menor do que 0, né? Se isso daqui fosse assim, se esse fosse o pedido, então a solução nesse caso seria o conjunto vazio. Nunca vai dar menor do que 0, nunca vai dar negativo. Se ele tivesse pedido menor ou igual a 0, a solução seria também vazio, né? Não vai chegar igual a 0. Se ele tivesse pedido maior ou igual a 0, bem, aí ele está te pedindo maior ou igual. Igual nunca vai ser sempre maior. Então a solução também seria todos os reais, porque essa igualdade não impediria nada, tá certo? Simplesmente não existe o igual a 0 e pronto, mas a solução seriam todos os reais. Todo real que você pegar aqui não vai ser 0 nunca, mas vai ser sempre maior. Não tem problema, a solução também seria essa, tá? Agora, se a pergunta fosse igual a 0, se não fosse uma inequação, né? Se fosse uma equação, se alguém lhe perguntasse igual a 0, então a resposta seria essa daqui, né? Não há raízes reais, tá? Essa seria a resposta. Não há raízes reais. Era assim que você iria responder se fosse uma equação. Então pronto, acho que dissemos tudo que era necessário sobre essa inequação. Vamos ver mais. Qual é essa aqui? Eu acho que está em cima, ficou muito alto. Está aqui. x2 menos 2x mais 1 agora menor ou igual que 0. Então solução, bem, de novo você considera a função que define esse polinômio aqui, que é definida por esse polinômio. Você tem que o a é igual a 1, ou seja, o a é maior do que 0, a concavidade você sabe que é voltada para cima. Aí você vai calcular o delta, né? E o delta é b ao quadrado, que é 4. Aí menos 4 vezes 1 vezes 1, então vai dar menos 4. E aí você descobre que o delta é 0. Então você tem que o a é maior do que 0 e você tem que o delta é 0. Você não precisa escrever o eixo y, o seu estudo do sinal é simplesmente a concavidade aqui voltada para cima e você sabe que a raiz é 1. Né? Porque você vai calcular aqui a raiz, e a raiz vai ser menos b, ou seja, 2, mais a raiz do delta, ou mais ou menos a raiz do delta, mas não importa nem o mais nem o menos, porque vai ser 0, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 2, ou seja, não importa o 0 aqui, você vai ter 2 sobre 2. Portanto, se o delta é mais 0 ou menos 0, isso não importa, então vai dar 1, então a única raiz que tem é essa, toca só no eixo, só no ponto 1. Então o que é que você tem sobre essa f de x? Quando você sair variando os valores de x aqui, isso vai dar sempre valores positivos. A não ser no valor 1, porque não vai dar positivo, vai dar 0. E 0 nem é positivo nem é negativo. Mas tirando do x igual a 1, todos os outros serão resultados maiores ou iguais a 0. Só que a inequação... Eita caramba, não está querendo... deixa eu ver aqui. A inequação está te pedindo para dizer onde é menor ou igual a 0.
e você acabou de descobrir que todas as soluções são maiores ou iguais a zero. Então, como ele pediu menor ou igual a zero, a única solução que existe é quando é igual a zero, porque menor não tem. Não importa o x que você fizer, nunca vai dar menor do que zero. Então, o único valor que cumpre o que está sendo pedido aqui, né? Está sendo pedido menor ou igual. Menor não tem, mas igual tem. Aí a solução é única e exclusivamente o número 1. É o único valor que satisfaz esse pedido dele. E só satisfaz porque ele colocou a igualdade aqui. Ele colocou a igualdade. Então, igual a zero acontece no x igual a 1. Menor do que zero não acontece. Não existe nenhum momento em que o y será menor do que zero. Portanto, se ele tivesse pedido aqui x² menos 2x mais 1 menor do que zero, aí a solução seria vazia. A solução seria vazia. Porque não existe a possibilidade, não importa o x que você colocar aqui, isso nunca dará negativo. Só dá resultados positivos, ou quando você pegar o 1, vai dar o 0. Não dá resultados negativos. Então, se aqui fosse menor, aqui seria a solução vazia. Como tem igual, então teve uma solução, que é o número 1. Única e exclusivamente, a única solução que tem aqui é o número 1, tá? Ficou muito pequenininho, né? Mas é o número 1 que está aqui. Ok. Então, mais uma. Outros pensamentos você pode ter aqui. Por exemplo, se ele tivesse pedido maior ou igual a zero. Se tivesse pedido aqui, não menor, e ele tivesse pedido maior, por exemplo, maior do que zero, qual seria a solução? Se ele pedisse maior do que zero, aí a solução seria todos os reais, né, menos o número 1. Todos os reais menos o número 1. Por quê? O conjunto que tem o número 1. Por quê? Por que seria essa a solução? Porque todos os resultados estão dando positivos, né? Menos no número 1, porque no número 1 está dando 0. Então, se ele pedisse estritamente maior do que 0, a resposta seriam todos os reais menos o número 1. Agora, se ele pedisse maior ou igual a 0, aí é todo mundo. O número 1 também serviria, e aí a solução seria todos os números reais. Ok? Bem, acho que ficou claro. Se tiverem alguma pergunta, por favor, interrompam, tá? Mais uma. Agora essa. Nessa daqui, o valor do A é igual a menos 2. É o que chama logo a atenção, né? Ou seja, é um número menor do que 0. Aí você vai calcular o delta. Vai calcular o delta. B ao quadrado, que é 9. Menos vezes menos dá mais, vezes mais dá mais. Então, mais 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Pronto. Aí você descobre que o delta é 25. Então, você tem o A negativo e o delta maior do que 0. Então, você sabe que vai tocar no eixo X duas vezes e que a concavidade vai ser voltada para baixo. Então, fez as contas aqui, ó, encontrou delta igual a 25. Aí você vai encontrar o x1 e o x2, né? Vai encontrar as raízes. Então, o x1 dele aqui é menos b, então aqui é mais 3, então menos 3, mais a raiz do delta, ou seja, mais a raiz de 25, que é 5, dividido por duas vezes o valor do A, menos 4. Tá? 2 vezes menos 2 dá menos 4. E aí isso vai dar, bem, 5 menos 3 dá 2, então vai ficar menos 2 sobre 4. O menos é por causa do menos 4 embaixo, em cima deu positivo. Bem, menos 2 sobre 4 é a mesma coisa que menos meio. E aí, repito, você não precisa escrever o eixo Y, mas aí você já sabe que a concavidade é para baixo. Desenha o eixo X, desenha a concavidade para baixo e já sabe que uma das raízes é o menos meio. Aí você marca aqui o menos meio. Aí vamos calcular a outra raiz. x2 menos b menos a raiz do delta dividido por duas vezes o valor do A. Aí deu menos 8 em cima e menos 4 embaixo. Menos dividido por menos vai ser mais, e 8 dividido por 4 vai ser 2. Pronto. Aí você descobre que a raiz é 2, descobre que a raiz é menos meio. E aí você tem um sinal. Né? Faz o desenho aqui, menos, não precisa, repito, o eixo Y, mas você já viu que antes do menos meio,
o gráfico está abaixo, então os y serão negativos. Entre o menos meio e o número 2, o gráfico está todo em cima, então você sabe que os y dão resultados positivos. E depois do 2, volta a dar negativo, né? Volta a ficar embaixo. Bem, o que ele pediu? Ele pediu para você dizer quando dá maior ou igual que zero, ou seja, ele está te pedindo para você dizer quais são os valores de x que fazem com que o y seja maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Então você vê que são os resultados positivos, né? Maior ou igual a zero é por aqui, ó. Quando o x está por aqui, os y estão em cima, ou seja, os y são positivos. Como ele botou igual, então vale o menos meio e vale o mais 2, vale os dois, né? Então é essa a solução. O conjunto de solução são os x que ficam maiores ou iguais que o menos meio e ficam menores ou iguais que o 2. Então, olhando para aqui, você percebe a solução. Está aqui a solução. Conjunto dos números reais, tais que o x é maior ou igual que o menos meio e menor ou igual que o 2. Foi o que ele escreveu aqui, certo? Então, resolvida a inequação. Então, exemplos interessantes, né? De hora quando o delta é positivo, hora quando ele é zero, hora quando ele é negativo e também quando o A é positivo, quando o A é negativo. Não precisa decorar nada disso, né? Vai lá e faz, tá? Vai lá e faz os desenhozinhos, pensa passo a passo. Nada disso é decorado, é pensado um por um, tá? Mesmo que pinta uma dúvida, sei lá, com cavidade era para cima ou era para baixo, aí você chuta uns valores e vai percebendo como é, se é para cima ou para baixo. Você tem 1 hora para cada questão quando está fazendo a avaliação, então faz com tranquilidade. Mas acho que não há essa dificuldade, né? Se o A é positivo é para cima, se o A é negativo é para baixo. Bem, e rever as aulas, e vai ouvir isso várias vezes, em algum momento você acaba acertando. Ora, assim como nessa prova que vocês estão fazendo no momento, tem acontecido, né? Tem as inequações simultâneas, tem as inequações produto, tem a inequação quociente. Então agora, na próxima prova, a primeira questão pode ser uma inequação simples ou pode ser uma inequação produto, quociente, né? Pode ser qualquer uma dessas inequações aí. Então aqui, por exemplo, é uma inequação produto. Você tem um polinômio de grau 2, outro polinômio de grau 2. Vai fazer o produto? Não vai adiantar. Se você fizer o produto, você não tem técnica para resolver o que vai aparecer. Olha, mas vamos fazer só por teimosia, só para mostrar a vocês que não ia resolver nada. Ó. Você tem 3 parcelas aqui, tem 3 parcelas aqui. Aí faz os produtos. Ficaria x2 vezes menos x2. Ficaria menos x à quarta. Fazer isso só para poder mostrar a vocês o quanto a técnica que foi aprendida agora pode ajudar vocês a resolver o problema, tá? Só para isso, só por uma questão de aprendizagem. Então, x2 vezes menos x2 daria menos x à quarta. Aí, x2 vezes 4x daria 4x3. Aí, x2 vezes menos 3 dá menos 3x2. Pronto, eu multipliquei só o x2. Agora, eu vou multiplicar o menos x. Menos x vezes menos x2 mais x à terceira. Menos x vezes 4x menos 4x2. Menos x vezes menos 3 mais 3x, né? Agora multiplicar pelo menos 2. Menos 2 vezes menos 2x mais 2x2. Menos 2 vezes 4x menos 8x. E menos 2 vezes menos 3 mais 6. E aí você iria querer saber se isso é maior do que zero. Veja que coisa horrível ficou. Ficou menos x à quarta. Tem termos comuns ainda aqui, ó. 4x3 mais 1x3, então mais 5x3, mais 5x3. x2 você tem o menos 3 aqui, com menos 4, menos 7, e mais 2, menos 5x2, menos 5x2. Aí com o expoente 1 você tem 3x e você tem menos 5x. Aí dá menos 8x, né? Aí dá menos 5x. Menos 5x. E que não tem x nenhum, você só tem o número 6 aqui. Então, mais 6. Então, seria esse estudo do sinal deste polinômio de grau 4 que você teria que saber fazer. Sabe fazer? Não. Nem vai aprender nessa disciplina. Quem vai lhe ensinar a aprender a fazer
o estudo do sinal de polinômios de grau maior ou igual que 3 vai ser o cálculo 1. O cálculo 1 vai ensinar vocês como estudar o sinal de polinômios maiores. Eu estou dizendo isso justamente para mostrar a vocês a importância, né, do cálculo 1 que vai vir depois. Vai abrir dimensões na matemática de vocês que vocês ainda não dominam, para vocês verem a importância da próxima disciplina. Bem, aí como é que faz? Já que eu não sei fazer o estudo do sinal disso, o que é que eu faço? Eu faço o estudo do sinal separado, tá? Faço o estudo do sinal dessa e faço o estudo do sinal dessa daqui, separadamente. Então o que ele fez? Olha, ele chamou essa daqui de f de x e chamou essa daqui de g de x. Então o que ele tem agora é f vezes g e ele quer saber quando é que isso fica maior do que zero. Então ele precisa estudar o sinal da f, o sinal da g, para ver onde elas são positivas ou negativas, para saber quais são os intervalos que fazem com que isso seja maior do que zero. Então ele foi estudar uma por uma, né? Aí ele pega a primeira, vai calcular o delta da primeira, né? Tá estudando a f. Aí o delta, né? Primeiro ele está estudando a f, tá? Estudando a f. Aí vai calcular o delta. Aí o delta dessa daqui é b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, que é 1. Aí menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Menos vezes mais dá menos, vezes menos dá mais. E 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. Então ele descobre um delta igual a 9. Ok, se é 9 é maior do que zero, então vai ter o x1. E aí o x1 vai ser menos b, o b é menos 1, então vai ficar mais 1. Aí mais a raiz do delta, ou seja, mais 3, dividido por 2 vezes o valor do a, mas o a é 1, então 2 vezes 1. E aí você tem 4 dividido por 2, que dá 2. Pronto, aí você descobre uma das raízes. Uma das raízes é o número 2. Aí você vai calcular a outra raiz, x2 menos b, menos menos 1, que é 1, menos a raiz do delta, que é 3, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 2, e aí você tem 1 menos 3 dá menos 2, dividido por 2 dá menos 1, descobri a outra raiz. Aí eu olho para o valor do a, é 1, né? O valor do a é 1, ó. O valor do a aqui é 1. Então a concavidade é voltada para cima, porque o a é positivo. A concavidade é voltada para cima. Aí eu sei que os sinais serão mais, menos e mais, né? A parte que está em cima é mais, a parte que está embaixo é menos. Descubro os sinais da f. Terminei o trabalho com a f, vou começar o trabalho com a g. Mesma coisa, calculo o delta. B ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. Menos vezes menos mais, vezes menos menos. Então, menos 4 vezes 1 vezes 3, 12. Menos 12. 16 menos 12, 4. Então, de novo, estou com um delta maior do que zero, né? E aí eu vou calcular o x1 e o x2 nesse caso. Bem, o b é 4, então menos b, menos 4, mais a raiz do delta, que é 2, dividido por 2 vezes o valor do a, que é menos 1, então menos 2. E aí eu vejo que conta deu isso. Menos 4 mais 2 dá menos 2, dividido por menos 2 dá 1. Então eu sei que uma raiz é 1. Eu venho aqui e marco o 1, né? Marco 1. Veja, eu já poderia ter colocado na ordem, né? Ter colocado 1 mais para cá, porque aqui eu tenho menos 1. Colocar já na ordem. Ele não fez isso aqui. Ele preferiu fazer aqui, ó. Aqui ele fez. Aqui ele colocou o menos 1. Depois ele colocou o 1, que vem depois do menos 1. Depois o 2, depois o 3. Colocou em ordem aqui a f. Tá? E colocou a g também em ordem para poder fazer o produto depois. Você poderia ter feito só de uma vez, né? Ele fez em 2 pedaços, poderia ter feito de uma vez só. Aí x2, de novo, menos b, agora menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o valor do a, que é menos 2, que é 2 vezes menos 1. Aí aqui dá menos 6, dividido por menos 2, 3. Então a outra raiz é 3. Agora, a concavidade é voltada para baixo. Então, isso é uma coisa assim para baixo, né? E aí eu sei que os sinais são menos, quando eu pego um x maior do que 3, o y vai dar negativo. Quando eu pegar um x entre 1 e 3, eu vou ter um y positivo.
E quando eu pegar um x menor do que o 1, eu volto a ter o y negativo. Pronto, aí eu tenho que colocar em ordem, né? Eu vou desenhar aqui embaixo para não ficar confuso. Então você vai colocar em ordem, né? Você fez essas contas, aí você tem a f, para ficar claro eu vou fazer aqui separadamente. Você tem a f e tem a g. Como é que você faz? Ora, quais foram as raízes que você encontrou para f? Menos 1 e 2. Então tá. Na f eu encontrei menos 1, aí tem o 0, tem o 1 e tem o 2, né? Menos 1 e 2. E na g eu encontrei, para g eu encontrei 1 e 3. Então tá aqui o 1, né? O 1 aqui dá 3, tá certo? Da g. E aí tem... Opa, aqui é o 0, né? Perdão. Menos 1, 0. Aqui é o 0, não é o 1 não. Aqui é o 0. O 1 tá aqui, né? 1 tá aqui. Então eu desço aqui e boto na mesma linha. O 1. Aqui tá o 2. Né? Não me interessa o 2, mas me interessa o 3. Então aqui tá o 3. Pronto. Então eu posso até projetar, ter uma ideia de onde está o 3 aqui. Mas o que interessa é que coloque as duas em ordem, né? Em paralelo. Aí quais são os sinais que a gente viu em cima? Os sinais são positivo, negativo, positivo. Então você tem que aqui é positivo, por aqui até chegar no 2 é sempre negativo, e aí depois que passa do 2 volta a ser positivo. Já aqui vai ser antes do 1 é negativo, aí positivo, depois negativo. Então você tem sinais negativos aqui, ó, sempre negativos, até chegar no 1. Aí entre o 1 e o 3, sinais positivos, e depois do 3, sinais negativos novamente. Ok, aí agora você já pode dizer quais são os sinais do produto, né? Qual o sinal de f vezes g? Aí o sinal de f vezes g é, bem, vai mudar onde? Vai mudar no menos 1, vai mudar no 1, vai mudar no 2 e vai mudar no 3, né? Aí antes do menos 1, a de baixo é negativa, a de cima é positiva. Então, positivo vezes negativo dá negativo. Aí entre o menos 1 e o 1, ambas são positivas, ambas são negativas. Então o produto vai dar positivo. Aí entre o 1 e o 2, a de baixo é positiva e a de cima é negativa. Então aqui o produto dá negativo. Entre o 2 e o 3, ambas são positivas. Então aqui dá positivo. E do 3 em diante, a G dá negativo e a F dá positivo. Então vai ficar positivo vezes negativo, vai dar negativo. Eis aqui os sinais. Aí você olha para o que ele pediu. Ele pediu maior do que zero. Ele não quer que dê igual a zero, ele quer maior do que zero. Então vamos lá. Se ele não quer que dê igual a zero, então não pode dar menos 1, né? Porque menos 1 é raiz de uma delas. Não pode dar 1, porque senão é raiz de uma delas, não pode dar 2 e não pode dar 3. Conclusão, nossos intervalos todos terão bolinhas abertas aqui onde não pode dar 0, porque senão o produto vai ser 0, né? Se uma das duas der 0, o produto dá 0. Então as bolinhas são todas abertas. E ele quer que seja maior do que 0. Então ele quer os intervalos positivos. Então ele quer do menos 1 até o 1 e ele quer do 2 até o 3. Pronto, essas são as respostas. Serão os x que ficam maiores do que o menos 1, não maiores ou iguais, porque não pode dar 0, menor do que 1, e os x que ficam maior do que 2 e menor do que 3. Você identificou a solução. Aí você escreve a solução. Está aqui, ó. Solução x maior do que menos 1 ou x é maior do que 2 e menor do que 3. Observação, se tiver o conectivo i ali, está errado. Tá? X maior que o menos 1 e menor do que 2, né? Aí i, não, é menos 1 e 1, né? X maior do que o menos 1 e menor do que o 1 e x maior do que 2 e menor do que 3. Está errado. Tem que ser ou, porque você nunca vai ter um x que vai estar maior do que o menos 1 e menor do que o 1 e ao mesmo tempo maior do que o 2 e menor do que o 3. Não existe esse x. Então é ou, tá? É ou. É uma parte ou a outra. É a união desses dois conjuntos.
não é a interseção, por isso não é I, é O. Onde é que está a minha maldade nisso? Eu posso chegar na prova e colocar assim, essa parte e essa, né? E não colocar a solução ou. Mais uma das opções eu posso colocar assim, nenhuma das respostas. Porque aí o cara pode marcar essa errada, porque viu I, e não marcar nenhuma das respostas. E a resposta certa ser nenhuma das respostas, porque eu não coloquei a solução. Tá? Então você pode ter questões que tenham essa maldade, né? Não sei se vou fazer isso não, mas só para dar um exemplo a vocês, que seria uma maneira de obrigar vocês a terem que olhar com cuidado o I ou o. Só para dizer a vocês que tipo de maldade eu poderia ter. Não sei se faço, vamos ver. Que vou olhar como estão as notas. Se as notas estiverem boas, eu posso brincar com isso. Se não, é melhor não, para não piorar a situação de ninguém. A intenção não é essa. A intenção é vê-los aprender. Então tá aí, uma inequação produto cheia de detalhes. Olha agora, uma inequação quociente. É a mesma coisa. Inequação quociente, mesma coisa que inequação produto. A diferença é que você tem que tomar o cuidado porque o denominador nunca pode ser zero. Né? Porque você não pode dividir por zero. Comecei tomando um chocolatezinho quente quando começou a aula, agora eu já estou tomando um chocolatezinho frio. Esfriou. Já não é mais um chocolatezinho quente. Então vamos lá, mesma coisa, né? Chamo a primeira de F, ó. Chamo a primeira de F, a de cima, o numerador. E o denominador chamei de G. Ok. Aí vou calcular o delta, né? Olho para F. Vou calcular o delta. Trabalhar com a F. Aí calculo o delta. Delta dessa de cima. B ao quadrado é 1. Aí menos vezes mais vezes menos vai dar mais, né? 4 vezes 2, 8. 8. Então, delta deu 9. Aí vou calcular o x1. Menos B, que é menos 1. Mais a raiz do delta, que é 3. Dividido por 2 vezes o valor do A. O A é 2, então 2 vezes 2, 4. Aí eu tenho menos 1 mais 3 dá 2 sobre 4. Então vai ficar 2 sobre 4, que a gente sabe que é meio, né? Basta dividir em cima e embaixo por 2. Aí eu vou calcular a segunda raiz, x2. Menos 1, menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes o valor do A, ou seja, dividido por 4. Menos 4 dividido por 4, menos 1. Alguém pode chegar para mim e dizer assim, ah, professor, mas eu conheço bem as regras de girar, e aí eu nem preciso calcular o delta, porque eu bato o olho e já sei quais são as raízes. Bem, como não são questões abertas, você não tem que escrever a questão, né? É só para marcar o X, então faça do jeito que você quiser. Mas é bom, é importante você conhecer as relações de girar, né? Porque a brincadeira pode ser feita assim também. Principalmente quando você olha para o A e vê o A igual a 1, aí é fácil de perceber que o produto, né, tem que dar o C e a soma tem que dar o menos B. Se você tiver facilidade de ver isso, não tem problema não. Nem precisa fazer essas contas. Mas quando você está em casa, no conforto do seu lar, faça com cuidado. Bem, então achei aqui, ó, meio e menos 1. Tá aqui, ó, menos 1 e meio. Tá certo. Aí vamos olhar agora a G. Aí mesma coisa, né? Vou calcular o delta agora pensando na G. Bem, agora não preciso, né? Ela é incompleta em C. Aí eu nem preciso. Se eu calcular o delta funciona, tá? Ó. O B aqui seria 0. B ao quadrado seria 0. Aí menos 4 vezes A vezes C. O A é menos 1 e o C... Não, é o C que é 0, né? Perdão. Então o B ao quadrado aqui é 4. O B é 4, né? Deixa eu ver aqui. Escrever isso assim. Menos x2 mais 2x mais 0, né? Minha G pode ser escrita assim. G de x igual a isso. Aí o B é 4. Aí eu teria... B é 2, né? B ao quadrado é 4. Aí menos vezes menos dá mais, mas vai ser 0, né? 4 vezes 1 vezes 0, 0. Então, o menos 4AC daria 0. E aí dividido por 2 vezes o valor do A, que é menos 2. Aí você teria um delta negativo? Não, né? O que tá errado? B ao quadrado é 4.
Aí menos 4 vezes A vezes C, 0. Dividido por 2A tá menos 2. Tá dando quanto? Menos 2? Oxente, como é? Deixa eu ver isso com calma. Oi, tô errando alguma coisa? Diga aí. Já adiantei. Não entendi. Tá. Tô ficando maluco. Tô resolvendo. Perdão, enlouqueci. Obrigado, viu, Adilson? Adilson, não foi? Eu tô indo por x' x duas linhas, usando a fórmula do x' x duas linhas quando eu tô querendo calcular o delta. Que loucura. Valeu, obrigado. Então b ao quadrado é 4, né? Aí menos 4ac é 0. Ah, tá. O delta é 4. Tá certo. Obrigado. Aí o x1 seria o menos b, que é menos 2, mais a raiz do delta, que seria 2, dividido por 2a, que seria 2 vezes menos 1, que é menos 2. Aí aqui, ó, dá 0 sobre menos 2, e você encontraria o x1 como sendo 0. E se você for usar o x2, vai ser menos 2 também, aí menos a raiz do delta, que é 2, então menos 2, dividido por menos 2. E aí você teria menos 4 dividido por menos 2 e encontraria a raiz igual a 2. Mas eu estou fazendo isso aqui só para dizer a vocês que se você usar a fórmula de Bhaskara vai sair também os resultados, né? Vai sair o x1 como sendo 0 e o x2 como sendo 2, do mesmo jeito que ele encontrou aqui, ó, certo? Encontrou as mesmas coisas aqui e aqui. Mas não precisa fazer isso porque como ela é incompleta em C, né? O que você tem é 2x menos x ao quadrado igual a 0. Ou seja, isso daqui é o ax2 e aqui é o bx. Está faltando o c, ela é incompleta em c. Então basta você colocar o x em evidência, né? A gente viu isso em outra aula. Coloca o x em evidência, então o x vai estar multiplicando menos x para dar esse menos x2 e vai estar multiplicando mais 2, isso é igual a 0. Então colocando o x em evidência, você tem que x vezes isso está dando 0, então uma opção é x igual a 0 e a outra opção é menos x mais 2 ser igual a 0. Aí passa o x para o outro lado e você tem que x é igual a 2. Então você também pode encontrar diretamente sem precisar usar fórmula de Bhaskara, né? Porque ela é incompleta em C. Você faz do jeito que você quiser. O que importa é que você encontre aqui 0,2 menos 1 e meio. Agora olha as concavidades, né? A concavidade dessa daqui, o A é 2, então a concavidade dessa daqui é para cima. É para cima. E aqui o A é menos 1, então a concavidade dessa daqui é para baixo. Para baixo. É por isso que aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo. Enquanto que essa aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. E é um quociente, Então, mesma coisa, você vai colocar as duas retas alinhadas, né? Vai fazer as duas retas uma perto da outra. Aqui vai colocar o sinal da F, aqui vai colocar o sinal da G. As raízes encontradas foram, na G, meio e menos 1. Então, primeiro você coloca o menos 1. Bem, aí depois do menos 1 viria, por exemplo, o 0, viria o 1, mas a sua vai ser meio. Menos 1 e meio. Sua concavidade nessa daqui era voltada para cima. Então aqui é positivo. Entre o menos 1 e o meio é negativo. E depois do meio volta a ser positivo. Então você já sabe que é isso que vai acontecer. Agora a outra vai ser 0 e 2. Então a outra vai ser aqui no 0, né? Aqui no 0, aí o 1 não, e vai ter o 1 não interessa, no 2, vai parar aqui no 2. Concavidade aqui é para baixo, então aqui vai ser negativo, positivo e negativo novamente. Lembrando que aqui é o denominador, então como é o denominador, você já sabe que nem o 0, nem o 2 servem. Certo? O denominador sempre vai ser bolinha aberta ali
Agora, aqui tem a igualdade, né? Então, se tem a igualdade, aqui a bolinha é fechada. Aqui a bolinha é fechada. Então, aqui as bolinhas são abertas e ali a bolinha é fechada, tá? O denominador não pode dar zero. E aí, quando você transfere isso para o sinal do quociente, você vai pensar no sinal de f dividido por g, aí você vai ter alterações dos sinais onde? Aqui no menos 1, aqui no zero, lembrando que o zero é aberto, o zero não pode ser. Depois altera aqui no meio, né, no valor meio, bolinha fechada também no meio. E por fim vai alterar aqui no 2. Lembrando que no 2 a bolinha também é aberta. Bolinha aberta, né? Aqui é o meio. Pronto, transfere tudo para aqui para baixo e vai olhar os sinais. Bem, antes do menos 1, você tem que essa G aqui, ó, ela é negativa. Antes do menos 1, a G é negativa. Enquanto que a F aqui, ó, ela é positiva. Então é positivo dividido por negativo, o resultado aqui dá negativo. Em geral, o resultado vai só se alterar de agora em diante, né? Ou seja, aqui vai ser positivo, aqui vai ser negativo, aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo. É essa a tendência, mas vamos fazer com cuidado. Aqui é negativo e aqui passa a ser negativo. Então é negativo dividido por negativo, vai dar positivo. Aí aqui passa, né, entre o zero e o meio, a de baixo, ela passa a ser positiva, né? Ela é positiva, enquanto que na F ela é negativa. Então negativo por positivo, negativo. E agora do meio até o 2, ambas ficam positivas. Então aqui o sinal é positivo. E depois do 2, a de cima continua positiva, né, eternamente, enquanto que a G é negativa. Então volta a ser negativo aqui. Bem, está chovendo intensamente aqui no tabuleiro. Eu estou ouvindo um barulho danado aqui na minha janela. Eu não sei se vocês estão ouvindo o meu barulho ou não. Tá bom então. Legal, ainda bem. Bem, aí beleza. Eu já tenho os sinais, eu volto lá, né, para me certificar o que ele está pedindo. Ele está pedindo negativos ou zero. Ele quer a parte negativa ou zero. Então o que ele quer qual é? É essa parte aqui, ó. Pode ser zero? Pode. Então bola fechada no menos 1. Aí essa parte ele não quer, mas ele quer essa aqui. Fechado no meio e aberto no zero. Essa parte ele não quer, mas ele quer essa aqui. Então, quais são os espaços da minha solução? Eu vou ter que o x, ele tem que ser menor que o menos 1, né? Mas vale a igualdade, então menor ou igual. E aqui o x vai estar entre o 0, só que aberto, e menor ou igual que o meio, para essa parte aqui. E daqui em diante, o x tem que ser maior do que o 2, né? Não pode ser 2, maior do que o 2. Então são essas três partes aqui que vão para a minha solução. Sendo que eu tenho que colocar esse, ou esse, ou esse. E aí está aqui escrito. X menor ou igual que o menos 1. X maior do que 0, menor ou igual que meio. E aqui, ó, x maior do que 2, que é o que está aqui, tá? Só está escrito ao contrário, mas é a mesma coisa. Então, pronto, você conseguiu achar a solução dessa inequação quociente. Tá? Então, você estuda funções para depois resolver equações e inequações, para modelar problemas e resolver os problemas. As técnicas usadas para resolver essas inequações são essas que a gente acabou de ver, tá? Faz o estudo do sinal e analisa. Os tipos de inequações que podem surgir: uma inequação simples, uma inequação simultânea, né, que pode estar maior ou igual que alguma coisa, menor ou igual que a outra, ou maior, menor ou igual e maior, coisa assim. Pode ter dois resultados de um lado e do outro, como a gente já viu nessa prova que está aí rolando.
Os polinômios podem ser de grau 1, de grau 2, pode ter inequação que mistura os graus, né? A gente está estudando separado, mas isso não impede que na nossa avaliação a gente coloque uma de grau 1 outra de grau 2, né? O de cima pode ser de grau 1 de baixo de grau 2, ou vice-versa, de cima de grau 2 a de baixo de grau 1. Então tem muitas possibilidades, né? Já que a gente já domina o estudo do sinal, tanto das funções polinomial de grau 1, como das funções polinomiais de grau 2, certo? Diga, Deus. Sim, é a mesma coisa, tá? Você resolve para um lado e depois resolve para o outro e pega a interseção das duas soluções. Ok? Beleza. Então vamos lá, dando continuidade. Mais uma. Vamos resolver essa. Essa é uma simples, só que ela traz a maldade de colocar um polinômio de grau 4, né? Então o cara agora chegou para você para aloprar e colocou x à quarta. Mas aí depois vem menos 5x ao quadrado, depois mais 4 e ele quer maior ou igual que zero. Aí isso lembra, né? Quem fez lá um bom nono ano, uma boa oitava série, lembra da história da biquadrada, né? Quando eu tinha uma função biquadrada, o que era que eu fazia? Então é isso que está acontecendo aqui. Na hora que eu vou chamar, né, que eu vou pensar na f de x, na hora que eu vou escrever que a f de x vai ser igual a x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4, eu me apercebo que essa não é definida por um polinômio de grau 2, ela é definida por um polinômio de grau 4. Mas aí eu penso um pouquinho, aí eu vejo o seguinte: se eu chamar de z esse x quadrado, aí eu passo a ter uma f de z. Aí eu passo a ter uma f. Na verdade não seria nem bom chamar essa de f. Vou chamar essa de cima de h. Para poder chamar a outra de f. Então se eu chamar essa daqui, por exemplo, de h de z, aí eu agora quando for calcular, eu posso inventar um AF, né? Posso ver um AF, onde o x2 eu chamo de z. Porque se eu chamar o x2 de z, foi o que ele fez aqui, ó. Se eu chamar o x2 de z, quando eu elevar o x ao quadrado, o x2 ao quadrado, né? Eu vou ter x2 ao quadrado vai ser igual ao z ao quadrado. E x2 ao quadrado é propriedade de potenciação, né? Você repete a base e multiplica os expoentes. Então fica x à quarta. X à quarta então é z ao quadrado. Então o que acontece? Se o x2 é o z, o x à quarta vai ser o z ao quadrado. Então eu posso falar não numa f de x, mas sim numa f de z, né? Posso falar numa f de z. Aí quem vai ser a minha f de z? O x à quarta vai ser z ao quadrado. E aí aqui eu vou ter menos 5z, né? Porque x ao quadrado eu estou chamando de z, mais 4. Aí agora sim, essa é definida por um polinômio de grau 2. E aí você diz assim, e daí? E daí é que eu agora posso fazer o estudo do sinal dessa. E tudo que eu fizer nessa, eu posso trazer de volta para essa daqui. Tá certo? Então foi isso que ele fez aqui, ó. Ele olhou para z quadrado menos 5z mais 4. E ele vai olhar para isso maior ou igual que zero, porque o que está aqui é o mesmo que está aqui, certo? O x à quarta é o meu z quadrado, o x ao quadrado é o meu z. Aí ele vai fazer as contas, né, e vai brincar para ver o que é que dá, né? Vai fazer as contas e brincar para ver o que é que dá. O que é que ele vai fazer? Ele vai calcular o delta. Vamos calcular o delta disso daí. Vou calcular o delta. E aí eu vou ter que o delta é 25, né, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4, então menos 16. E aí 25 menos 16 dá 9. E aí ele pode calcular o Z1, né? O Z1 seria o menos b, que é 5, mais a raiz do delta, que é 3, dividido por 2 vezes o valor do a, o a é 1, então 2 vezes 1, 2. Aí 5 mais 3, 4. 5 mais 3, 4.
E aí, não, perdão, 5 mais 3, 8, 8 por 2, 4. E aí você tem o Z2, que é 5 menos 3, dividido por 2, e aí é 2 dividido por 2, que é 1. Então você achou as raízes z igual a 1 e z igual a 4. Tá? Você achou as raízes z igual a 1 e z igual a 4. Ok. E aí você faz o estudo do sinal. Você sabe que as raízes serão 1 e 4. 1 e 4. A concavidade é voltada para... Estou olhando para a minha F, estou estudando o sinal da F. A concavidade é voltada para cima, né? A concavidade é voltada para cima, porque na minha F o valor do A é 1. Então eu sei que vai ser positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui. Aí eu olho para o meu problema. Meu problema é que é maior ou igual que 0. Então eu quero o 4, porque pode ser 0, ou pode ser maior do que o 4, porque eu quero maior ou igual que 0. Eu aceito que seja o 1 também, mas tem que ser para cá, né? Menor ou igual que 1. Pronto, então é o que ele diz aqui. Ó. Ele diz que isso daqui vai me dar z menor ou igual que 1 ou z maior ou igual que 4. Pronto, ele fez essa solução que nós acabamos de fazer para concluir isso daqui, né? É porque no livro ele resume bastante, né? Mas ele está dizendo aqui, mas z não é o que eu quero. Eu quero a resposta para x. Z é igual a x ao quadrado. Então, o que eu descobri foi que x ao quadrado é menor ou igual que 1, ou x ao quadrado é maior ou igual que 4. Ah, então eu tenho que tratar o problema agora com o x quadrado. Então vamos lá. Minhas conclusões foram essas. X ao quadrado vai ter que ser menor ou igual que 1, ou o x ao quadrado vai ter que ser maior ou igual que 4. Aí eu tenho que pensar um pouquinho nessas minhas duas afirmações, né? X quadrado menor ou igual que 1 ou x quadrado maior ou igual que 4. O que é que eu posso pensar aqui? Bem, quando você tem que um número tem que ser menor ou igual que 1, aí você pensa assim, pegue o 1, né? Se eu pegar um número maior do que 1, por exemplo 2, quando eu elevar ao quadrado, né? Isso daí vai dar maior do que 1. Então, se eu pegar qualquer número maior do que 1 e elevar ao quadrado, vai dar maior do que 1. E eu quero que seja menor ou igual que 1. Então, eu já sei que os resultados têm que ser menor do que o 1. Aí, cheguei no 0, né? Cheguei no 0. Beleza. Mas aí eu posso continuar pegando valores aqui, ó, que vai continuar valendo. Até eu chegar onde? Até eu chegar no menos 1, né? Porque eu sei que se eu passar para o menos 2... aí, menos 2 ao quadrado é 4, já passa do 1. Na verdade, se eu passar qualquer número aqui depois do menos 1 para cá, o resultado ao quadrado já vai ser maior do que o 1. Então, a resposta só está aqui, ó, entre o 1 e o menos 1. Tá? Na verdade, isso vale sempre, tá? Sempre que você tiver x ao quadrado menor ou igual que um certo a, então você tem que esse x é menor ou igual que a e maior ou igual que menos a. Tá? Isso vale sempre. Então, acabamos de descobrir que o x é um cara menor ou igual que 1 e maior ou igual que o menos 1 por causa disso aqui. Então, uma parte da minha solução eu já tenho. Acontecendo isso, eu tenho isso. Portanto, eu tenho a solução em z e a solução em z é a mesma solução em x. Agora eu vou olhar outra situação. Agora aqui, ó, x ao quadrado é maior ou igual que 4. Vamos lá, vamos estudar essa parte. Eu vou de novo. Vamos pensar um pouquinho. Agora eu quero que o x ao quadrado seja maior ou igual que 4. Eu sei que se eu pegar 2 elevado ao quadrado vai dar 4, né? A raiz do 4 me dá o 2. Se eu pegar um número menor do que o 2, por exemplo, se eu pegar 1 e elevar ao quadrado, não vai ser maior do que 4, vai ser menor. Então não serve. Ah, então eu percebo que eu tenho que pegar números maiores do que o 4. Ou, perdão, maiores do que o 2. O 2 vale? Vale, porque 2 ao quadrado é 4 e ele pediu a igualdade aqui. Então tudo bem. Então se eu for diminuindo, daqui para lá todos servem. Aí eu vou para cá. Se eu for diminuindo aqui, ó,
0 ao quadrado não vai ser maior do que 4, então não serve. Menos 1 ao quadrado não vai ser maior do que 4, não serve. Mas será que não vai servir nunca mais para cá? Não, né? Vai haver um momento em que vai servir. Quando eu pegar o menos 2 aqui, ó, e elevar ao quadrado, vai dar 4. Vai dar 4. Então menos 2 serve. E se eu pegar menos 3 ao quadrado, vai dar 9, vai ser maior do que 4. Então, de fato, se eu pegar daqui para cá, ó, também vai dar maior do que 4. Então, conclusão, nesse caso, o x tem que ser maior ou igual que o 2, ou ele tem que ser menor ou igual que o menos 2. Né? Então, pode ser menor ou igual que o menos 2 ou maior ou igual que o 2. Isso também vale sempre, tá? Sempre que você tiver que o x ao quadrado é menor ou igual que um certo número a, então você tem que x é menor ou igual que menos a, perdão, aqui é ao quadrado, né? Como é aqui, 4, o que eu peguei foi a raiz, né? Menor, aqui menor ou igual, maior ou igual aqui, né? Aqui é maior ou igual desse lado. Aqui é menos, né? Aqui é mais, ó. Assim, ó. X maior ou igual que um certo A. E aqui menor ou igual que o A. Aqui é o A ao quadrado, né? X ao quadrado. Ah, aqui é maior. Ah, tá, maior. Perdão, é verdade. Aqui é maior, né? Maior ou igual que o A ao quadrado, né? Maior ou igual que o A ao quadrado. Que não é o 2 ao quadrado aqui, ó. 4. O A é o 2. Ah, então aqui também está faltando um quadrado. Aqui. Aqui era quando era menor ou igual que 1, né? Então ficou entre o 1 e o menos 1. Aqui o quadrado, ó. Certo? Quadrados e quadrados. É porque aqui a gente não notou porque 1 ao quadrado era o próprio 1. Tá certo? A gente nem notou que aqui estava A porque de fato era o A. Mas aqui não. Aqui a gente vê que é 4. Então ele fica limitado entre o 2 e o menos 2 aqui, ó. Então, conclusão, olhando para isso tudo, ele concluiu o que ele escreveu aqui, ó. X ao quadrado tem que ser menor ou igual do que 1, ou x ao quadrado tem que ser maior ou igual do que 4. Isso vai me dar aqui o x tem que ser maior ou igual que o menos 1 e menor ou igual que o 1, né? Aí você passa o menos 1 para lá, aí você pode dizer que o x mais 1 é maior ou igual que 0, acho que foi isso que ele fez aqui, ó. Aqui, ó. X quadrado menos 1 menor ou igual que 0. Ah, mas é porque ele quis fazer dessa maneira. Precisa pensar desse jeito que eu fiz aqui, não. Esquece essa partezinha aqui. Não foi isso que ele fez. O que ele fez foi assim. X ao quadrado é menos 1. Ele passou 1 para o outro lado. É menor ou igual do que 0. Ou x ao quadrado menos 4 é maior ou igual do que 0. E com isso ele concluiu o que a gente concluiu ali. Concluiu que o x está aqui entre o 1 e o menos 1. Ou acontece isso, o x é menor ou igual que o 2, maior ou igual que menor ou igual que o menos 2, maior ou igual que o 2. Ó, ele concluiu isso que a gente concluiu aqui e concluiu isso aqui que a gente concluiu também, tá? Ele chegou às mesmas conclusões. Que é a mesma coisa que a gente fez aqui usando as propriedades, tá certo? É a mesma ideia. Bem, mas aí você pensa também como se você quiser chamar isso de uma função, isso de outra função, estudar os sinais servem também, né? Porque os sinais, as raízes daqui seriam 1 e menos 1 e as raízes daqui seriam 2 e menos 2. Também serve pensar assim. E aí aqui você teria, ambas são com cavidades voltadas para cima, né? Seria assim também. Você poderia ver isso assim, né? E aí como aqui ele está com menor ou igual do que 0, ele diz que a solução é essa parte que está aqui, né? Que seria negativo, seria positivo e que seria positivo. E a solução seria a parte negativa. Ou seja, x entre 1 e menos 1. E nesse daqui, ele tem também a concavidade voltada para cima. Então ele teria passando aqui no menos 2, subindo aqui no 2, subindo aqui no 2. E como ele quer a parte positiva nesse caso, então seria aqui e aqui, ó. Porque a equação que ele montou aqui, a inequação que ele montou aqui, ó, é maior ou igual que 0. Então a solução aqui seria essa e essa. Bem, são duas maneiras
interessante de pensar. Bem, conclusão, ele responde aqui, ó. X menor ou igual que o menos 2, ou o x entre o menos 1 e o 1, ou o x maior do que o 2. Ele colocou nessa ordem porque o menos 2 é menor que o menos 1. Então ele colocou o menos 2 para cá, né? Ou seja, ele juntou essas duas coisas numa só, né? Se você juntar as duas numa só, colocando tudo em ordem, o que você vai ter é exatamente isso daí. O menor deles é o menos 2, então do menos 2 para trás, né? O menos 2 para trás. Aí depois vem o menos 1 até o 1, tudo valendo o 0, então fechadas, bolinhas fechadas. E depois o 2 para cá, do 2 para frente. E aí simbolizando a solução dele, a solução final dele é essa aqui. Escreveu primeiro esse, depois escreveu o x entre esses dois e o x maior do que o 2. É o que está escrito aqui. X menor ou igual que o menos 2, entre o 1 e o menos 1 e maior do que 2. Ok? Bem, dá um pouquinho de trabalho porque o x está à quarta. E aí o primeiro passo seu vai ter que ser, primeiro, transformar numa equação de grau 2, estudar a de grau 2, para a partir da de grau 2 poder estudar a de grau 4. Tá certo? É esse o procedimento. Trabalhoso, mas não é difícil de entender, acredito. Mas assim, se quem tiver dificuldade, por favor, reveja. Veja que não é tão difícil, não. Bem, desse texto, da parte de estudo do sinal e solução de inequação de grau 2, termina aí o meu texto. Aí, vamos dar continuidade, que no item 5, no item 6 agora, falar um pouco de função modular. Tá? Quando eu dou aula de laboratório, né, laboratório de ensino, que cai função modular, eu aproveito para discutir com os alunos uma coisa que assim eu não vejo facilmente corrigida, e acho que na maioria dos livros que eu vejo está escrito mais ou menos como está aí, mas não fica muito preciso. Eu vou dizer a vocês o que quero falar agora. É que escrever formalmente matemática nem sempre é simples, não. Então olha só, definição. Primeiro ele define módulo, tá? Que é muito bom que ele faça isso, né? Define-se módulo ou valor absoluto de x assim. Então, o que é o módulo do x, né? O módulo do x vai ser o próprio x. O módulo do x vai ser o próprio x quando você estiver falando de x maior ou igual que zero. E o módulo do x vai ser menos o x se o x for negativo. Né? Ou seja, ele está te dizendo assim. Deixa eu tentar ampliar aqui que eu estou achando meio apagadinho. Ele está te dizendo assim. Se eu pegar mais 2, né, e for olhar para o módulo dele, vai dar o próprio mais 2. Mas se eu pegar menos 2, então o módulo dele vai ser menos 7, né? Menos 7 vai ser menos 7. E menos 7 é mais 7. O módulo do zero, como o zero não tem sinal, então é simplesmente o próprio zero, né? Porque o zero pode ser visto como mais 0 ou como menos 0, tanto faz, vai dar 0. Aí se você pegar o módulo de uma fração, não importa, se ela for negativa, vai ficar também positivo, porque por essa definição que foi dada ali em cima, o módulo do menos 3/5, ele é, como o menos 3/5 é um cara menor do que 0, então ele é menos o menos 3/5. Portanto, vai ser o mais 3/5, né? Vai ser positivo. Então, é isso que faz o módulo. Não importa o número que tiver aqui, ele vai tirar o sinal. Se o sinal for negativo, e vai deixar o sinal positivo se o número for positivo, tá? Aqui tá meio estranho, né? Deixa eu corrigir um pouco a escrita disso para não dar trabalho. Aqui ele está falando de acho que é o módulo de 1 mais a raiz de 3. Não, é só o módulo de mais a raiz de 3, né? Que tá ruim até para mim aqui o meu
texto está meio ruim. Então isso daqui é o módulo da raiz de 3, né? É módulo de mais raiz de 3, tá? Que é simplesmente mais raiz de 3, tá? É isso que está aqui. É mais raiz de 3 mesmo, tá? Que é a raiz de 3, tá apagadinho, né? Mais raiz de 3, tá? Aqui é a raiz de 2 e aqui também é a raiz de 2. Então é isso, se tiver mais é ele mesmo, se tiver menos muda o sinal, né? Então é isso que significa você jogar o módulo, né? É pegar o valor absoluto do número, não usar o valor na parte negativa, tá? Então no nosso estudo de função modular, o primeiro conceito que a gente tem que entender é esse daqui, de módulo. Bem, aí propriedades. Uma lista imensa de propriedades, né? Eu acho que não é produtivo que eu fique olhando uma por uma, então vocês vão ter que ler aí as demonstrações de que todas essas propriedades são verdadeiras. Mas uma habilidade que eu aconselho vocês a adquirirem é a fazer essas demonstrações, tá? Então, lê a demonstração, entendeu, entendi. Beleza, fecha o livro e repete para si mesmo. Mostra para si mesmo que entendeu. E escreve com rigor, porque eu não estou cobrando o rigor da escrita nessa disciplina, mas muitas outras disciplinas irão cobrar o rigor da escrita, tá? Inclusive comigo mesmo numa outra abordagem, numa outra disciplina. Então, por exemplo, ó, decorrem da definição as seguintes propriedades. A primeira, ele está dizendo o que aqui? Ele está dizendo que o módulo é sempre um número positivo, no mínimo ele é zero, né? Porque como ele vai mudar o sinal de todo mundo que for negativo para positivo, então não vai existir módulo negativo. Ou ele é positivo ou ele é zero. E aí quando ele é zero? Quando x for zero. Então se eu disser para você que o módulo de x é igual a zero, não pense duas vezes. X é zero, tá? E se eu disser a você que resolva um problema qualquer e a resposta que apareceu foi módulo de x menor do que zero, então você sabe que o conjunto de solução disso é vazio. Porque não existe isso, tá? O módulo de x é sempre maior ou igual que zero. Nunca é menor que zero, tá? Então são essas as conclusões que você deve tirar ao olhar para essas duas primeiras propriedades aqui. Aí essa propriedade, ela está te dizendo, essa propriedade aqui, a terceira, está te dizendo que se eu fizer o produto do módulo de dois números, isso é a mesma coisa que eu pegar o produto dos dois números e tomar o módulo deles. Pensa nisso. Por exemplo, se o x for menos 2 e o y for 3, você vai estar com o produto 2 vezes 3, né? Está com o produto 2 vezes 3. Veja que isso é a mesma coisa que eu pegar o módulo de menos 2 vezes 3, né? É a mesma coisa que eu pegar o módulo de menos 2 vezes 3, que é 6, né? Esse é 6. Então, olhou com o x negativo, se convenceu, né? Aí olha com o x sendo positivo e o y sendo negativo, tá? Testa botar sinal no x, botar sinal no y e verifica se de fato funciona. Porque na hora de demonstrar, a ideia é exatamente essa. Olha que na hora que você for ler aqui a demonstração, você vai ver que essa é a ideia, ó. Olha a ideia da demonstração. Ele pega primeiro x maior ou igual que zero e y maior ou igual que zero. Ou seja, se os dois forem positivos, aí ele argumenta que a igualdade acontece. Aí agora ele pega aqui, ó, se o x for negativo e o y for negativo, aí ele argumenta aqui, ó, e mostra que funciona também. Aí agora ele diz, e se o x for positivo ou igual a zero e o y for negativo? Aí ele faz a argumentação. E aí por fim, se o x for negativo e o y for positivo? Analogamente, ele diz, vai se repetir a mesma coisa. Entendeu? A demonstração é exatamente você ficar pensando, ó, quando eu for positivo, quando o outro for negativo, quando um for zero, quando o outro for zero, o que que acontece? Tá? Isso é a demonstração. Leiam aqui a demonstração, pensem aqui passo a passo e vocês vão ver que é isso mesmo. Ó. Vamos pegar uma, por exemplo, essa negativo e negativo. Se o x for negativo e o y for negativo, o que que vai ser módulo de x vezes módulo de y? Pela definição que nós demos agora há pouco, o módulo de x, quando o x é negativo, ele é menos x. Então, no lugar do módulo de x, ele colocou menos x. O módulo do y, quando o y for negativo, ele é menos y. Então ele chegou aqui, ó, no lugar do módulo do y, ele colocou menos y. Mas o que vai ser menos x vezes menos y? Vai ser menos vezes menos mais e vai ficar x vezes y. Vai dar o mesmo resultado que não tivesse sinal. Ora,
Mas o que é o módulo de x vezes y quando você está tratando de x vezes y positivo, né? O módulo de x vezes y, quando você está tratando dele positivo, é ele mesmo. Então, conclusão, como você chegou aqui num número positivo, ele é igual ao seu próprio módulo. E aí, qual foi a sua conclusão final? Olha aqui. Olha o primeiro lado dessa igualdade e olha o último. Você concluiu exatamente o que diz a propriedade. Então, é verdade nesse caso, no caso em que o x é menor do que zero e o y também. Então, nós analisamos esse passo, mas olhe todos os outros, vai ver que tudo é igual. Quando x for maior ou igual que zero, o módulo do x é o próprio x. Mas o y sendo menor do que zero, o módulo dele é menos ele. Aí o produto deu menos. Ora, mas esse é um número negativo, né? Isso daqui, x vezes y, daria um número negativo. Mas como tem um sinal de menos aqui, então isso daqui é maior ou igual que zero, né? Isso daqui é maior ou igual que zero. Porque, olha para aqui, ó. Esse é positivo, esse é negativo, né? Ou esse é zero. Então, quando você faz o produto disso daqui, isso dá um número negativo. Mas como tem um sinal de menos na frente, isso fica positivo. Portanto, isso daqui é um número positivo. E se isso é um número positivo, então isso é o módulo de x vezes y, né? Então, de fato, novamente, saí daqui, cheguei aqui, vale de novo a igualdade, no caso em que um é positivo e o outro é negativo, tá? Então, é isso. Tem que pensar caso a caso para entender as demonstrações, e esse é um exercício necessário para você ter intimidade com módulos, tá? É um exercício necessário para se ter intimidade com módulos. Tem que olhar propriedade por propriedade, vale, bateu e tal. É o tempo todo dessa forma, tá bom? Até entender. E quando não entender, não passe por cima. Insista até entender. Pergunte, argumente. Professor, essa passagem aqui da demonstração eu não aceito. Tem um erro aqui, não é possível. Então a gente vai lá analisar, vai argumentar até você se convencer, ou então a gente descobrir que tem mesmo um erro na demonstração, tá? Uma das duas coisas vai acontecer. Então tem que olhar uma por uma mesmo. Ó, quarta, o módulo do x elevado ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar o x e elevar ao quadrado. Claro, né? Não importa se o x é positivo ou ele é negativo. Por exemplo, se ele é negativo e eu elevo ao quadrado, vai dar 4. Mas se ele for positivo e eu elevar ao quadrado, também vai dar 4. Então, na hora em que eu pego o módulo, se eu estou pegando o módulo de menos 2 ou se eu estou pegando o módulo do 2, tanto faz, dá no mesmo. Então, quando eu elevo ao quadrado, vai dar o tal do 4 aqui, né? Então, de fato, ó, se eu pego o módulo ou se eu pego o próprio número, não importa, o quadrado vai dar sempre a mesma coisa, né? Bem, o número x é sempre menor ou igual que o número x é sempre menor ou igual que o seu módulo. Claro, né? Claro, vamos pensar num número qualquer. 7. 7. O 7 não pode ser... O 7, se eu pensar que ele é maior, ele é sempre menor ou igual que o seu módulo. O 7 é menor ou igual que o seu módulo. Que o módulo de 7. Por quê? Porque o módulo de 7 é o próprio 7. Então vale a igualdade, portanto isso é verdade. 7 é menor ou igual que 7 porque é igual, né? Então vale. Aí o que você poderia pensar para tentar dizer que isso daqui não é verdade? Isso daqui não ser verdade significa dizer que o x seria maior do que o seu módulo. Maior do que o seu módulo. Isso para todo x. E isso não é verdade, porque, por exemplo, se eu pegar o menos 7, o menos 7 não é maior do que o seu módulo, porque o seu módulo é 7. Portanto, falha se eu pensar o contrário, né? Se eu tirar aqui, ao invés de menor ou igual, pensar em maior do que, não vai funcionar. Como não funciona maior do que para nenhum x, não, para algum x, então funciona sempre o menor ou igual para todo x, tá? Quando você inverte, você vê que falha. Então, se falha quando você inverte, é porque vale nessa posição para todo x. Tá? Você não consegue inverter a desigualdade ali. Então, ok. Pensa um pouco mais que isso é sempre verdade, né? Que isso daqui é sempre positivo e isso daqui é ou igual, né? Ou é maior quando, no caso disso aqui ser negativo. Já essa demonstração aqui, ela não é trivial, né? É chamada de desigualdade triangular, tá? A sexta. Por que desigualdade triangular? Porque alguém pensa assim, né?
Pensa num triângulo. Então ele está pensando que se eu olhar como um caminho, né? Pensa num caminho, pronto. Se eu olhar que o caminho daqui até aqui é o meu caminho X e o caminho daqui até aqui é o meu caminho Y, então o caminho daqui para aqui eu posso dizer que é o caminho que eu faço quando eu faço X mais Y. Então um lado de um triângulo ele é sempre maior, né? Ele é sempre menor do que a soma dos outros dois lados, né? Esse lado mais esse lado somados dá sempre maior do que esse lado aqui, tá? Ou seja, o tamanho desse lado, vamos dizer assim, o módulo é o tamanho, né? O tamanho desse lado mais o tamanho desse lado é sempre maior do que o tamanho desse lado daqui, senão não tem triângulo, tá? Por isso que ela é chamada de desigualdade triangular. Ok, ela está aqui argumentada, ó. A demonstração é engenhosa. O que o cara faz, ó? Ele pegou o quadrado dessa soma, pegou o quadrado da soma, né? Aí o quadrado da soma tanto faz, né? Tá aqui a propriedade que diz que o módulo ao quadrado ou o número ao quadrado vai dar no mesmo. Ele usou a propriedade 4. Então ele vem aqui, ó. Módulo ao quadrado é o mesmo que você pegar esse quadrado aqui. Mas esse quadrado a gente conhece como sendo quadrado do primeiro, quadrado do segundo, duas vezes o primeiro vezes o segundo, né? Produtos notáveis. Se você fizer x mais y vezes x mais y, né? Que é o quadrado do x mais y, e distribuir, vai ficar x vezes x, x quadrado, x vezes y, xy, y vezes x, yx, y vezes y, y quadrado. Então, de fato, isso é x quadrado mais y quadrado mais duas vezes xy, né? Foi esse produto notável que ele fez aqui, ó. X quadrado mais y quadrado mais duas vezes xy. Bem, repito. Aí ele diz aqui o que? Módulo de x ao quadrado é igual a x quadrado. Então, no lugar do x quadrado, ele colocou o módulo do x quadrado, porque é igual, né? Então ele pode substituir esse por esse. E módulo do y quadrado, ele colocou y quadrado, módulo do y quadrado, né? Y quadrado ele colocou o módulo y quadrado, porque dá no mesmo. Aí agora ele tem mais duas vezes x vezes y. Bem, aí ele substituiu o x por módulo de x. Aí o módulo do x é maior ou igual que o x, né? Se esse x for negativo, por exemplo, é menor. Ele usou a propriedade anterior, no caso. Usou a propriedade 5, né? O módulo é sempre maior do que o número. Então ele substituiu o x por módulo de x. Substituiu o y por módulo de y. Então, como isso daqui é maior do que isso daqui, então ao invés de ficar igual, né? Que esse é igual a esse. Esse é igual a esse. Mas esse aqui é menor do que esse. Menor, porque esse é maior do que o x e esse é menor do que o y. Então, aqui não vale a igualdade, vale menor ou igual. Ok? Pronto, então ele deu mais esse passo. Aí vamos continuar. Ele diz que isso é igual, aí agora igual, né? Faz exatamente igual a você fazer módulo do x mais módulo do y ao quadrado. Aí conclusão. Ele concluiu que, a conclusão dele aqui foi assim, ó. Essa foi a conclusão dele. Ele concluiu que o módulo do x mais y ao quadrado é menor ou igual que o módulo do x mais o módulo do y ao quadrado. Mas acontece, né? Ó, porque isso aqui foi a conclusão dele final, ele chegou nisso. Ele saiu daqui e chegou nisso. Então ele descobriu essa desigualdade aqui, ó. Tá? Então, como é que ele conclui isso? Ora, esse número é positivo, né? Esse daqui é um número positivo, isso daqui é um número positivo. Porque são módulos, né? Módulo de x mais y é um número positivo. Módulo de x mais módulo de y é um número positivo. Então, quando você tem dois números positivos, cujo quadrado de um é menor do que o quadrado do outro, então você pode tirar o quadrado porque é verdade. O módulo do x mais y é menor ou igual que o módulo do x mais o módulo do y. Porque seus quadrados estão nessa mesma ordem. O quadrado desse é maior do que o quadrado desse. E como eles são números positivos, então esse é menor do que esse. Você pode esquecer o quadrado porque é verdade.
Pronto. Aí ele conclui o que ele queria provar, né? Queria provar que o módulo desse é menor ou igual que a soma desses dois módulos. Tá bom? Bem, eu li a sexta, vocês leem a sétima, tá? Que é parecida, tá? É igualzinha a essa daqui, a ideia é a mesma, né? Veja que ele vai concluir também, ó, que essa diferença ao quadrado, ela é maior ou igual que essa daqui, e aí ele vai concluir isso daqui, ó. A ideia é parecidíssima, tá? Só que agora com maior ou igual. Leiam, tentem ver que é verdade. Aí vamos para a oitava. Essa vocês leem, tá? Que é parecida demais com essa. Aí oitava. O módulo de x é menor ou igual que a, e a é um número positivo, então o x está entre o menos a e o a. Foi aquela artimanha que eu usei aqui, ó. Opa, não foi mais nesse slide, né? Aquela daquela resolução da última, né? Da inequação que a função era biquadrada, tá? Eu usei esse fato aqui, ó. Se você tem que está com o módulo de x menor ou igual que a, no nosso exemplo lá era o número 1, né? E aí você sabe que o x, perdão, e você sabe que você diz que o a é quem está representando o número positivo. Ou seja, você está olhando para o a igual a 1 e não para o a igual a menos 1, como a gente viu lá. Então, essas duas coisas juntas implicam que o x vai estar desde o menos a até o mais a. Tá? Essa propriedade aqui é a propriedade que a gente usou ao resolver aquela inequação biquadrada. E aqui, módulo de x maior ou igual que o a. Novamente, ele estabelece que o a está representando um número positivo. Então, isso implica que o x vai ser maior ou igual que o a, ou o x vai ser menor ou igual que o menos a, tá? Foi também a propriedade que nós usamos para resolver a equação, a inequação que a função era definida por um polinômio de grau 4, que é a biquadrada. E a demonstração que ele usa aqui é a seguinte, ó. Ele pega aqui o módulo de x menor ou igual que o a, ele diz que isso é a mesma coisa que dizer que o quadrado desse é menor ou igual que o quadrado desse, porque esse número é positivo, e se ele é menor ou igual que o a, esse daqui também é positivo. Então, se esses dois números são positivos, como a gente usou aqui, ó, os quadrados são na mesma relação, né? Se esse é menor do que esse, então o quadrado desse é menor do que o quadrado desse. Aí ele usou isso. Diz que dizer isso ou dizer isso é a mesma coisa. Aí ele foi e passou o a ao quadrado para o outro lado, ficou com a diferença de quadrados. E aí diferença de quadrados é produto notável, né? É a soma das bases vezes a diferença. X mais a vezes x menos a vai dar essa diferença. Se você duvida, faz as contas, tá? X mais a, quando multiplica x menos a, vai dar o quadrado da diferença, porque vai ser x vezes x. Não, quadrado da diferença não, vai dar a diferença de quadrados. Vai dar x vezes x, que é x quadrado. Aí x vezes menos ax. Aí a vezes x mais ax. E depois a vezes menos a ao quadrado. Aí o que acontece aqui é que menos a e mais a, menos ax e mais ax dá zero. Aí fica x quadrado menos a quadrado. Então de fato acontece aqui, ó, x quadrado vezes menos a quadrado é a mesma coisa que x quadrado menos x mais a vezes x menos a é a mesma coisa que x quadrado menos a quadrado, né? Dizendo direitinho. Bem, aí quando isso acontece, o que está acontecendo aqui, ó? Está dando um produto negativo, né? Então você tem duas chances aqui, né? Se esse produto está dando negativo, então você tem duas possibilidades, ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Então se os dois forem positivos, você vai ter x mais a maior ou igual que zero, e você vai ter também que o x menos a é maior ou igual que zero, né? Porque se o produto está dando negativo, perdão, enquanto um é positivo, o outro é negativo, né? Se o produto está dando negativo, um é positivo, o outro é negativo. Sinais diferentes, né? Produto de sinais diferentes. Então, aí daqui você tira que o x é maior ou igual que o a, e daqui você tira que o x é menor ou igual que o a. É isso? Não, maior ou igual que o menos a.
aqui. Passo o A para o outro lado, né? Passo o A para o outro lado menor ou igual que o A. E quando você olha para essa e olha para essa, é exatamente o que está aqui, né? X maior ou igual... agora ferrou, porque tem que olhar... Oi? Ah, tô olhando para... então é daqui, né? Obrigado. X maior ou igual que o menos A, tá certo, né? E X menor ou igual que o A. Pronto, tá certo, valeu, obrigado. Isso é a possibilidade do primeiro ser positivo e o segundo for negativo. E se você inverter os sinais, aí você vai dizer, esse daqui é o negativo e agora esse daqui é o positivo, ou zero, né? Aí nesse caso, quando você passa o A para o outro lado, você vai ter X menor ou igual que o menos A, e você tem aqui X maior ou igual que o A. X maior ou igual que o A e X menor ou igual que o menos A. Mas é que você já tinha aqui a condição, deixa eu ver, nesse caso eu estou com o que? Eu estou assim, X menor ou igual que o menos A e maior ou igual que o A, né? Aí o que está acontecendo? Nesse caso eu estou com o A, é a possibilidade do A ser negativo, porque se o A for negativo, aí eu tenho isso. Mas eu tenho aqui, ó, aqui ele diz que o A tem que ser maior do que zero, então essa condição não acontece, tá? Se o A tem que ser maior ou igual do que o zero, então isso daqui seria um número negativo, eu teria um X negativo, e não é o meu caso aqui, eu só estou trabalhando para a possibilidade do módulo de X ser menor ou igual do que A com A maior do que zero. Então eu sempre chegaria a esta conclusão aqui, tá? Bem, a análise feita nessa pode ser também feita nessa, tá certo? Pensa aí nessa que ela é análoga de cima, ok? Pois bem, pensem aí, propriedade por propriedade, olhem as demonstrações, porque isso vai ser útil para o que vocês vão fazer daí para frente. Aí até agora a gente falou de módulo, a gente não falou de função modular, falou de módulo. A gente falou de módulo para a gente poder definir a função modular, tá? E aí aquele problema que eu falei para vocês no início, que toda vez que eu vou dar aula de laboratório, o pessoal sofre um pouquinho com isso, com essa ideia, é justamente na hora de definir a função modular. Deixa eu ver como é que ele definiu nesse livro. Vamos lá. Aqui, ó. Uma aplicação de R em R recebe o nome de função módulo ou modular quando a cada x pertencente a R associa o elemento módulo de x pertencendo a R. Por essa definição, o que eu chamo a atenção na hora que eu estou dando aula no laboratório é que, se for assim, eu não posso dizer que essa função aqui, por exemplo, é uma função modular, tá? Porque o que ele está dizendo aqui é que o módulo está exatamente no argumento. Então, para usar essa definição, eu teria que falar de f de x mais 1 igual ao módulo de x mais 1. Então, na hora que eu defino essa função aqui, ela deixa de ser modular por essa definição. Então, quando eu defino função modular dessa maneira, eu perco a possibilidade de chamar essa função aqui de função modular, tá? Isso aqui é um x, tá? Foi porque ele ficou borrado. Tá? Eu perco a possibilidade de chamar essa função de função modular. Então, muitas vezes acontece isso. O autor diz que a função modular é aquela que tem só o x no argumento. E a definição depois vem só o módulo de x. Mas aí mais na frente no livro ele fica chamando qualquer função que tiver módulo de função modular. Então dá uma certa confusão aí no formalismo da definição. E eu até hoje não encontrei uma maneira legal de fazer isso. Mas certamente há, só que provavelmente fica esquisita o jeito de falar. Então é uma falhazinha da formalidade, mas nada muito gritante. Provavelmente vocês farão a mesma coisa quando estiverem dando aula. Cometerão a mesma falhazinha da formalidade que os livros fazem. Se os livros fazem, né? Se os autores dos livros fazem, quem somos nós para não fazermos também? Então tá aqui, ele define a função exatamente assim, né? F de x é o módulo de x. Então, utilizando o conceito de módulo de um número real, a função modular pode ser definida também da seguinte forma: o f de x é o módulo de x, e o módulo de x é o próprio x se o x for maior ou igual do que zero, e é menos x se o x for menor do que zero. Isso que está escrito aqui nada mais é do que
módulo de x. Então, de fato, se é isso, é a mesma coisa. Se for fazer o gráfico, aí o gráfico é bobinho, né? Você pega o número 1, o módulo do 1, o módulo do 1 é o 1. Então aqui é o 1, aqui vai ser o 1 também. Mas aí você estira ele até o menos 1. Se aqui é o 1, você estira até o menos 1, desce, vai dar o mesmo módulo. Pronto, eita, não consegue ficar certo nem a pau. Tentando fazer a linha ficar vertical, pronto. Então se aqui é o 1, aqui é o menos 1, né? Aqui é o 0, 0. E assim por diante, né? Você vai colocar o 2, vai encontrar um ponto aqui, e aí vai encontrar no menos 2 o mesmo ponto, né? Então você vai marcar o 2 e o menos 2, eles terão a mesma imagem, né? O módulo dele vai ser o número 2. O módulo do 1 e do menos 1 vai ser o 1 e assim por diante, né? Então, de fato, é fácil perceber que o gráfico é uma coisa assim. Basta fazer uma tabelinha e perceber que isso é verdade. Então, ele diz que o gráfico da função modular é a reunião de duas semirretas, né? Essa primeira semirreta aqui, essa semirreta que nasce aqui na origem e vai para cá, com essa semirreta também aqui na origem e vai para cá. Se a gente for olhar direitinho o gráfico dessas duas retas, você vai dizer que, sei lá, vou chamar essa de F1. Essa daqui é F1 de x, F1 de x, F1 de x dada por x, né? Porque a inclinação é 1, né? Para cada um que você vai para a direita é 1 que você sobe. Então o coeficiente angular é 1. E não passa o B onde ela passa, onde ela corta o eixo Y é no 0. Então seria x mais 0. Então não se coloca o 0, né? Então f de x igual a x. A F1 é isso. Enquanto que essa daqui, se você chamar de F2, a F2 de x é a menos x, né? Então, quando você pega x igual a menos 1, aí dá 1. Quando você pega menos 2, dá 2 e assim por diante. Então, essa é a F1 de x igual a x e F2 de x é igual a menos x. Só que o domínio dessa daqui é para x maior ou igual que 0 e o domínio dessa daqui é para x menor ou igual que 0, né? Seria essa reta e essa reta, para compor o gráfico da função modular. E a imagem, né, só dá resultados daqui para cima, né? Então a imagem é só números reais positivos. Então, positivos não negativos, porque o 0 é permitido, então não tem a estrelinha. A imagem é o R+, tá certo? A imagem é o R+ aqui. Isto é, a função modular somente assume valores reais não negativos. Pronto, é assim que define-se a função modular. E o que é bonitinho de fazer com função modular? Resolver a equação, tá? Resolver em equação dá ainda mais trabalho do que resolver equações. Resolver a equação, quando é uma função modular, quando é uma expressão modular pequenininha, tranquilo. Quando a expressão modular que soma muita coisa, que divide, né? Pense uma quadrática dividida por uma modular dividida por outra modular, uma modular no denominador de uma fração, mais outra fração que não tenha módulo, sei lá. O cara pode misturar aí funções com funções e tal e pedir para você resolver uma equação que dá trabalho, tá? Então, lidar com módulo dá trabalho. Você tem que parar, pensar, ver onde dá positivo, onde não dá, estudar vários intervalos. Então, dá para se ter problema resolvendo a equação modular. Dá para se encontrar a equação modular complicada. Então, quer dar trabalho, pegou uma turma muito boa lá no ensino, provavelmente no primeiro ano do ensino médio, pegou uma turma muito boa e quer botar uma questãozinha mais desafiadora, coloca uma equação modular para eles resolverem, com várias partes, que eles vão sofrer um bocadinho. Não vou fazer isso com vocês, não se preocupem. Ou vou, sei lá, talvez numa coisa ou noutra. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar o gosto. Com certeza, pelo menos uma coisa é certa. A primeira questão deve ser uma inequação de polinômio de grau 2, ou pode ser uma daquela de polinômio de grau 4, mas dá muito trabalho.
ou pode ser um quociente que envolva de grau 1 e de grau 2, ou então tudo de grau 2, bem, ou uma função produto. Entre a primeira e a segunda questão da próxima provinha, né, vão ser 5 questões novamente, vou estar mexendo nessas inequações. Aí na terceira deve ser uma equação modular. Terceira questão deve ser uma equação modular. Então, por exemplo, está aqui. Módulo de 2x menos 1 é igual a 3. Como é que resolve isso, né? Então, você vai resolver, né, pedindo a questão que você resolva módulo de 2x menos 1 igual a 3. Então, solução. Como é que resolve isso? Quais são os pensamentos que devem vir? O pensamento é o seguinte. Você tem o módulo igual a um número. Então, o que está dentro daquele módulo só pode ser uma das duas coisas. Ou ele é o 3, ou ele é o menos 3. Porque se o módulo de alguma coisa é 3, é porque o que está, essa alguma coisa ou é o 3, ou ele é o menos 3. Porque o módulo de 5 não dá 3. O módulo de meio não dá 3. O módulo de menos 1 não dá 3. Só dá 3 se for 3 ou se for menos 3. Então, solução. Bati o olho nessa equação, eu já sei. Temos, né, para não começar com símbolo matemático, que isso que está aqui dentro, 2x menos 1, é igual a 3, ou que o 2x menos 1 é igual ao menos 3. Não tem outra coisa que eu possa colocar dentro do módulo para dar 3. Ou é o 3 ou é o menos 3. Simples, né? Aí é só resolver essas duas equações, que é a coisa mais fácil do mundo, né? Vou dizer isso não, porque de repente pode ser que para alguém seja difícil. Bem, você vai ter 3 mais 1, né? Passou 1 para o outro lado, 3 mais 1. Ou, se você olhar para essa, 2x vai ser menos 3 mais 1. Estou resolvendo as duas ao mesmo tempo, tá? Bem, aí agora, você tem que 2x é igual a 4, ou 2x é igual a menos 2. Aí passo 2 para dividir, x é igual a 2, ou x é igual a menos 1, né? 4 dividido por 2, menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, conclusão, a solução é essa. Ou vai ser o 2, ou vai ser o menos 1. Cuidado. Às vezes, tem um problemazinho de domínio do módulo e às vezes uma solução dessa não serve quando você vai resolver alguma coisa. Então, sempre que você terminar sempre que você terminar uma equação, teste para ver se é a solução mesmo, né? Então, vai lá e vê se é verdade, né? Dá uma olhadinha no que ele pediu e vê se é verdade. Bem, ele disse que o módulo de 2x menos 1 é 3. Então, se o x for 2, funciona? 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, 3. Beleza, o módulo de 3 é 3, funciona. X igual a 2, confere. Aí vou olhar o menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Módulo de menos 3 é 3. Ok, confere o menos 1 também. Acabou. Resolvido o problema, tá? Então, confira. Sempre confira. Pode ser que alguma delas não sirva, principalmente se o módulo envolver alguma coisa quadrática, tá? Se o x tiver ao quadrado ali dentro, pode dar problema, pode sair do domínio. Então, dá uma olhadinha com cuidado. Tem uns porquês para isso. Mas às vezes é melhor testar do que pensar nos porquês. É mais simples testar do que pensar nos porquês. Bem, então esse é o primeiro modelo e o modelo mais simples de equações modulares que ele apresenta. Aí vamos para um modelo um pouquinho mais complicado. Tá certo? Temos quantos minutinhos? Temos uns 14. Então vamos para um modelo um pouquinho mais complicado. Ele está dizendo agora que este módulo é igual a este módulo. Pronto, aqui na primeira o módulo era um número. Agora o módulo é igual a um módulo. Como é que a gente pode pensar? Então eu tenho dois módulos. Módulo de uma coisa, módulo de outra. O que eu sei sobre essas duas coisas? Bem, se elas forem a mesma coisa, o módulo de uma e o módulo da outra vai ser igual, né? Porque eles são iguais. Mas o que pode acontecer de uma em relação à outra? Eu posso ter, por exemplo, 5 de um lado e 7 do outro? Não, né? O módulo nunca vai dar igual se esses números forem tão diferentes assim. Então, eu pensando um pouco, eu concluo que se eu tiver 3 de um lado, por exemplo, do outro lado, dentro do outro módulo, vai ter que ter 3, porque aí o módulo de 3 e o módulo de 3 vão ser iguais, ou no máximo o módulo de menos 3, né?
eu não posso ter outro módulo. Se de um lado, se dentro de um módulo está 3, dentro do outro módulo tem que estar ou 3 ou menos 3. Se tiver 5, 7, 8, 11, meio, pi, não vai dar 3. Então, se dentro de um módulo tiver 3, dentro do outro vai ter que ter ou 3 ou menos 3. Então, eu concluo que o que está dentro de um módulo ou é igual ao que está no outro, ou é menos o outro, né? Só muda no máximo o sinal. Aí, depois de pensar isso, eu vou resolver o problema, tá? Aqui, ele diz aqui, ó. Se você tem que o módulo de uma coisa, o módulo de A, é igual ao módulo do B, então das duas uma, ou A é o próprio B, ou A é o menos B. A diferença entre os dois, no máximo, é o sinal. Então, ok. Vamos pensar na possibilidade de serem iguais. Então, se os módulos são iguais, das duas uma. O que está dentro desse módulo é igual ao que está dentro desse módulo, ou seja, 3x menos 1 é igual a 2x mais 3, é uma possibilidade. Ou o que está dentro desse módulo é menos o que está nesse. Então, o que está dentro do primeiro é menos o que está no outro, né? Quando você faz menos 2x mais 3, né? Ou seja, menos o que está aqui dentro, isso é a mesma coisa que menos 2x menos 3. Então, foi o que ele escreveu aqui, ó. Isso é menos isso. Então, ou são iguais ou são diferentes apenas pelo sinal. Aí eu tenho essas duas equações para resolver. E aí não é difícil, né? Você está com essa primeira é 3x menos 1 igual a 2x mais 3. Como é que eu resolvo isso? Passo 2x para cá, 3x menos 2x, e passo 1 para o outro lado, 3 mais 1. Então eu tenho 3x menos 2x dá x e 3 mais 1 dá 4. Então, primeira solução, x igual a 4, resolvendo essa equação aqui. E ou, aí vai resolver essa. 3x menos 1 é igual a menos 2x menos 3. Passo o menos 2x para cá, 3x mais 2x. Passa o menos 1 para lá, mais 1. 3x mais 2x, 5x. Menos 3 mais 1, menos 2. X igual a menos 2 sobre 5, menos 2 quintos. É o que está aqui, resolvido. Aí a pergunta, todo mundo aqui serve como resposta, né? Serve, né? Aí você vai testar e vai ver se é verdade. Onde é que você vai testar? Aqui, você vai testar aqui. Vai pegar o número 4 e vai ver se é verdade. Vai ficar como? Vai ficar módulo de 3 vezes 4 menos 1. E você vai ver se isso é igual ao módulo de 2 vezes 4 mais 3. Vai ver se é verdade. X igual a 4, né? 3 vezes 4, 12. Menos 1, 6. Módulo de 6 é 6. Opa. Ficando maluco assim. 11, né? Não sei de onde eu tirei o 6. Módulo de 11 é 11. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. Tem hora que eu faço umas contas que só Deus sabe de onde eu tirei. Tá, então 11 e 11. Aí agora, módulo de 3 vezes, agora eu vou testar menos 2 quintos, tá? Então, menos 2 quintos. 3 vezes menos 2 quintos. Módulo de 3 vezes menos 2 quintos. Tá, estou fazendo isso aqui, ó. 3 vezes x, né? 3 vezes menos 2 quintos. Aí menos 1. Igual, aí vamos ver se isso é igual ao módulo de 2 vezes menos 2 quintos mais 3. Vamos ver, se for igual, você aceita e coloca no conjunto de solução. Se não, como ele colocou os dois aqui, deve ser igual. Vamos fazer as contas. Bem, do lado esquerdo você tem módulo de 3 vezes menos 2 menos 6, né? Menos 6 quintos menos 1. E do lado direito você tem 2 vezes menos 2 menos 4. Menos 4 quintos mais 3. Aí pronto, bate o desespero em quem não souber fazer as contas com frações, né?
Nós tira o mínimo é 5, aí o mínimo múltiplo comum é 5, né? Então vai ficar 5 aqui embaixo. 5 dividido por 5 dá 1, vezes menos 6 dá menos 6. 5 por 1 dá 5, vezes menos 5 dá menos 5. Vezes menos 1, né? Dá menos 5. Repito, ó, 5 dividido por 1, tá? Porque a gente olha isso daqui como sendo 1 sobre 1. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 1 dá 5, mas tem um sinal de menos na frente, então menos 5. A gente não escreve esse 1, mas a gente pensa como ele existindo. Então, isso deu, né? Aqui vai dar 11 quintos. 11 quintos. E aqui, módulo, que aqui vai dar menos 11, né? Sobre 5, então 11 quintos. E aqui a mesma coisa, né? O mínimo múltiplo comum é 5. 5 por 5 dá 1, vezes menos 4 dá menos 4. 5 por 1 dá 5. 5 vezes 3, 15. Aí 15 menos 4 dá 11. Então 11 sobre 5. Então deu igual, né? 11 quintos, 11 quintos. Então é solução mesmo do problema, coloca no conjunto de solução. Ok? Então mais uma equação resolvida, equação do primeiro modelo, equação do segundo modelo. E assim por diante. Já temos um tempinho, vamos lá. Vamos procurar mais equações para ver o que é que ele mais nos dá mais. Essa. Pronto, essa daqui agora ele colocou módulo em um lado e não colocou no outro. O que é que muda? Ora, eu olho para o lado direito como sendo um número, como no primeiro modelo. Então no primeiro modelo era o número 3 que estava ali, né? E eu disse que o que estava dentro do módulo era o 3 ou era menos o 3. Então agora o que está do lado direito não é um número, é uma expressão algébrica. Sem problema. Ou dá exatamente a mesma coisa, ou dá menos ela. Tá? É a mesma ideia. Sempre é isso. Você vai fazer ou igual ou uma sendo menos a outra. Tá certo? Ele aqui tomou cuidado de primeiro estabelecer que esse cara tem que ser um número positivo, né? Ele fez isso. Ó. Primeiro vou olhar para aqui. Então devemos ter inicialmente que o que está aqui tem que ser um cara positivo, porque ele é igual a um módulo. Se é um módulo ele tem que ser positivo, no mínimo ele é 0. Aí ele fez isso, igualou isso a 0, passa o 2 para o outro lado, passa o 3 para dividir, né? Ou seja, ele fez 3x maior ou igual que menos 2, depois ele dividiu por 3 e disse que x é maior ou igual que menos 2 terços. Como o 3 é um cara positivo, a desigualdade continua na mesma posição. Então ele concluiu isso. X obrigatoriamente é maior ou igual que menos 2 terços. Antes de começar a resolver o problema, ele estabeleceu isso. Isso poderia não ter sido estabelecido logo. Você poderia começar a resolver, depois você olhava isso. Mas vamos lá. Aí ele está dizendo aqui que para essa igualdade acontecer, o que está aqui dentro pode ser igual ao que está aqui fora. Que aí o módulo, no caso de ser positivo, né? Se isso for positivo, se isso daqui for positivo, isso daqui tem que ser igual a isso aqui. Então ele fez aqui, ó, x mais 1 igual a 3x mais 2. E se o que tiver aqui for um número negativo, então menos, né, o módulo dele vai ser menos isso. Então ele pegou o mesmo que está aqui dentro e mudou o sinal do outro. Ó. Menos isso é menos 3x menos 2, mudou. Aí foi resolver as duas equações, tá? Então, de novo, x mais 1 igual a 3x mais 2. Sei lá, passa para lá e para cá. Vou passar o x para cá, tá? Fazer diferente só para dizer a vocês que tanto faz, né? 3x menos 1, ou menos x. Passei o x para cá e o 2 para cá. Aí aqui fica menos 1 e aqui ficam 2x. Só para ficar 2 aqui, foi por isso que eu fiz assim. Aí passo o 2 para dividir, tenho menos 1 dividido por 2, né? Fiz da direita para a esquerda ao invés de fazer da esquerda para a direita. Bem, menos meio é x, ou seja, x é menos meio, tanto faz. Bom, foi a conclusão que ele chegou aqui. X é menos meio. Aí, essa outra situação, né? Ou x mais 1 é igual a menos 3x menos 2. E aí
Agora eu vou passar o menos 3x para cá, porque fica bonitinho, né? X mais 3x. E aí você tem menos 2 e passou para lá o menos 1. Bem, aí você tem 4x igual a menos 3. Aí você tem que x é menos 3 quartos. Fez essas contas e concluiu isso daqui. Aí ele diz aqui, não convém. Por que não convém? Porque ele tinha olhado aqui antes, ó, e estava dizendo que o x tem que ser maior ou igual que menos 2/3. E ele achou aqui menos 3 quartos. Aí a boa pergunta é, por que que eu sei que não convém? Eu sei que não convém pelo seguinte. Vou eu lá marcar o menos 2/3, né? Então tá aqui o zero. Tá aqui o zero. E aí onde é que está o menos 2/3? Bem, menos 2/3, se você dividir 2 por 3, isso dá aproximadamente quanto? Mas precisa isso? Vamos ver. Vou fazer. Vou dividir o 2 pelo 3. Isso. Exatamente. Então 2 não dá, aí 0, né? 0, aí bota um 20. Aí 20 por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Aí bota 0, dá 6. Aí vai ficar assim pro resto da vida. 6, 6, 6. Pronto, então eu sei que é 0,666. Só que é negativo. Então se aqui é o número 1, esse número aí vai ser um número um pouquinho para cá da metade, né? Se aqui é a metade, aqui vai estar mais ou menos o meu menos 2/3. E ele está dizendo que só existe solução, né? Só vai existir solução se isso for maior ou igual que 0. Portanto, eu tenho que o x tem que ser maior ou igual que o menos 2/3. Então o x é daqui para frente. Se o x não tiver daqui para frente, ele não serve. Ele vai dizer não convém se o x não tiver aqui. E ele não está, né? Porque quando você pega aqui o menos 3 quartos, quando você dividir 3 por 4, vai dar 0,75, né? 3 dividido por 4. Aí não dá, coloca um 0, 0, aí 7 vezes 4, 28, sobram 2, boto 0 e aqui dá 5. Agora 0. Então, onde está o 0,75? O 0,75 é mais para cá. Ele é 3 quartos, né? Então, aqui é a metade, aqui é 1 quarto, aqui é a metade, que é 2 quartos. O 0,75 está por aqui, ó. 0,75. Ou seja, ele percebeu que o 0,75 não é um número maior do que menos 2/3, né? Ou seja, por que não convém isso daqui? Porque o menos 3 quartos ele é um número menor do que o menos 2/3. E você tinha visto que um x só vale se ele for maior ou igual que o menos 2/3. Ele tem que estar daqui para cá, não pode estar para cá. E o 0,75 está fora do intervalo. Então o 0,75 não serve. O 0,75 não serve. Ele colocou aqui, não convém, por isso essa solução não serve. Como eu disse a vocês, né? Às vezes a gente faz as contas e alguns números não convêm. Ah, professor, e se eu não tivesse percebido isso? Ora, eu não disse a vocês para testarem, né? Testem sempre. Então, mesmo que você não tivesse visto isso, ele tomou cuidado de fazer antes, porque ele percebeu antes. Mas se você não tivesse visto isso, o que é que você faria? Você faria os testes, né? Faz a conta. Qual foi o outro que a gente achou? Menos meio. Menos meio serve? Bem, menos meio mais 1 módulo igual a 3 vezes menos meio mais 2. Pronto, vamos ver se dá o mesmo resultado. Bem, 3 vezes menos meio dá menos 3 sobre 2. Aí, mais 2, né? Faz a conta disso daqui, tira o mínimo, vai dar 2. Aí vai ficar menos 3 mais 4, né? E aí vai dar meio, né? Vai dar meio. Pronto. Então do lado direito deu meio, tá certo. Do lado direito tá certo. Aí vamos pro lado esquerdo. Lado de cá. Bem, 1 menos metade, né? 1 menos metade dá metade, tá? Mas se você quiser fazer a conta
É claro que isso dá meio, mas se quiser fazer a conta como usando algoritmo, né? Menos 1, embaixo vai ficar 2, aí 2 aqui, tirando o mínimo, né? E aí você descobre que dá meio. Ou seja, você conferiu essa daqui, essa funciona, tá certo. Você já sabe que essa vai para o conjunto de solução. Ora, mas pelas nossas conclusões essa não serve, né? Porque a gente olhou aqui. Mas se a gente não tivesse feito isso e fosse conferir no final, aí vamos olhar o que dá quando eu colocar menos 3 quartos. Vou olhar para isso daqui e vou colocar menos 3 quartos. Então se eu colocar módulo de menos 3 quartos mais 1, eu vou fazer para cá, vai ficar assim, né? Módulo de, tiro o mínimo é 4. 4 por 4 dá 1, vezes menos 3 dá menos 3. 4 por 1 dá 4, vezes 1 dá 4. Então daria isso daqui. E aí menos 3 quartos mais 1 deu quanto? Bem, aqui dá 1 quarto, né? 1 quarto. Ok, do lado esquerdo deu 1 quarto. Aí vamos para o lado direito. No lado direito é 3x mais 2. Então eu tenho que olhar se isso dá a mesma coisa que 3 vezes, quem é o x mesmo? Menos 3 quartos. Então 3 vezes menos 3 quartos, mais quem? Mais 2. Se tiver certo, se servir vai dar 1 quarto. Aí faz as contas e descobre que isso dá menos 9 quartos mais 2, né? 3 vezes 3, 9, menos 9 quartos mais 2. Tira o mínimo, que é 4. 4 por 4 dá 1, vezes menos 9 dá menos 9. 4 por 1 dá 4. 4 vezes 2, 8. Então, menos 9 mais 8. Vixe, quase, né? Parece o número, mas não é. É menos 1 quarto. Então, de um lado deu 1 quarto, do outro lado deu menos 1 quarto. Então, essas coisas são diferentes, não são iguais, né? Se não bateu é porque não faz parte da solução. Então mesmo que você não tivesse visto isso antes, você faz a conta, achou esses dois números, aí você vai conferir e descobre que não dá o mesmo resultado. Se não dá o mesmo resultado, então não é solução, e aí você coloca lá, isso não é solução, o conjunto de solução só tem esse número aqui, ok? Então não se assustem por essa esperteza que o autor teve de verificar antes. É claro, né, ele já tinha feito o exercício, na hora de colocar no livro ele colocou primeiro a verificação. Mas muitas vezes quando você vai fazer o exercício, você faz primeiro as contas. E aí você acha duas soluções, 3, 4, sei lá, dependendo do problema. Mas como é equação ou inequação, o que você tem que fazer é verificar se realmente é a resposta. Algumas podem não bater no caso de módulo, que foi o que aconteceu aí, tá? As nossas contas levam a uma solução falsa, se a gente for fazer as contas assim livremente, sem verificar. Por quê? Porque aquele número que estava fora, ele poderia ser negativo dependendo do x. Então, não funciona, não pode, porque aquele número tem que ser positivo, já que ele está igualado a um módulo. Ok? Bem, passamos 6 minutinhos, mas tudo bem. Deixa eu parar de gravar, né? Porque não precisa ficar gravando para a gente falar mais alguma coisa.